1 Coríntios, capítulo 14. Segui o amor, e desejai com zelo pelos dons espirituais, porém principalmente que profetizeis. Porque o que fala língua estranha, não fala aos seres humanos, mas sim a Deus, porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos seres humanos para edificação, convencimento e consolação. O que fala língua estranha edifica a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis línguas, porém mais ainda que profetizeis, porque o que profetiza é maior que o que fala línguas, a não ser que também intérprete, para que a igreja receba edificação. E agora, irmãos, se eu viesse até vos falando línguas, o que vos aproveitaria, se não vos falasse ou por revelação, ou por conhecimento, ou por profecia, ou por doutrina? E até as coisas inanimadas, que produzem som, seja flauta, seja harpa, se não derem distinção de sons, como saberá o que se toca com a flauta, ou com a harpa? Porque também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a guerra? Assim mesmo também vós, se com a língua não derdes palavra compreensível, como se entenderá o que se diz? Porque estareis falando para o ar. Por exemplo, há tantos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é muda. Portanto, se eu não souber o propósito da voz, serei estrangeiro para o que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, dado que desejais os dons espirituais, procurai neles abundar, para edificação da igreja. Portanto, o que fala em língua estranha, ore para que possa interpretar. Porque se eu orar em língua estranha, meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Então é o que? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento, cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. De outra maneira, se tu bendisseres com o espírito, como aquele que não tem conhecimento dirá amém por teu bendizer? Pois ele não sabe o que tu dizes. Porque em verdade tu bem dás graças, mas o outro não é edificado. Graças dou a meu Deus, que mais línguas falo que todos vós. Porém eu quero mais falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para que eu também possa instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua estranha. Irmãos, não sejais meninos do entendimento, mas sede meninos da malícia, e adultos do entendimento. Na lei está escrito, a este povo falarei por gente de outras línguas, e por outros lábios, e ainda assim não me ouvirão, diz o Senhor. Então as línguas estranhas são por sinal, não para os que creem, mas para os que não creem, e a profecia não é para os que não creem, mas para os que creem. Pois se toda a igreja se reunir, e todos falarem línguas estranhas, e entrarem alguns sem entendimento ou descrentes, não dirão que estáis loucos? Mas se todos profetizarem, e algum sem entendimento ou descrente entrar, por todos é convencido, e por todos é julgado. E assim os segredos de seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre seu rosto, adorará a Deus, reconhecendo publicamente que Deus está entre vós. Então o que há, irmãos? Quando vos reunis, tem cada um de vós salmo, tem doutrina, tem língua estranha, tem revelação, tem interpretação, tudo se faça para edificação. E se alguém falar em língua estranha, sejam 2, ou no máximo 3, e alternando-se, e um que interprete. Mas se não houver intérprete, cale-se na igreja, fale porém consigo mesmo, e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro, que estiver sentada, for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos vós podeis profetizar, um após o outro, para que todos aprendam, e sejam todos fortalecidos. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Porque Deus não é de confusão, mas de paz, como em todas as igrejas dos santos. Vossas mulheres fiquem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas que estejam sujeitas, como também a lei o diz. E se quiserem aprender alguma coisa, perguntem a seus próprios maridos em casa, porque é impróprio as mulheres falarem na igreja. Por acaso a palavra de Deus saiu de vós? Ou ela somente chegou a vós? Se alguém pensa ser profeta, ou espiritual, reconheça que as coisas que escrevo são mandamento do Senhor. Porém se alguém ignora, que ignore. Portanto, irmãos, desejai com zelo profetizar, e não impeçais o falar línguas estranhas.
fazei tudo decentemente e com ordem.